Nessa tarde, louvo a Deus pela oportunidade, por isso, pelas vidas dos anciãos daqui que estão presentes e aqueles que não puderam estar. Dou graças a Deus porque me sinto muito bem quando se fala de anciãos, não que eu seja um, mas estou caminhando para lá, mas porque tenho grande admiração por eles. Tenho um grande respeito e muito carinho pelos anciãos. Aprendi a respeitar os anciãos desde a minha vida de adolescente. Aprendi a respeitar isto com tanto ensinamento em casa, como também o ensinamento feito pelos presbíteros da igreja. Aprendi a respeitá-los e tenho realmente um grande carinho por aqueles que chegam à terceira idade. Louvo a Deus pela vida dos queridos irmãos e irmãs, e também por aqueles que estão e por aqueles que não puderam estar aqui. Louvo a Deus pela vida de vocês. E eu considero que se estou tanto aqui hoje, nessa hora, como estive pela manhã ali na Vicente Ferreira e à noite novamente, e em outros lugares, lá em Retiro, é porque eu tenho uma anciã que está, apesar de estar acamada, teve um AVC. Em janeiro completa 86 anos, está sendo hoje movida pelas mãos de outros filhos e de outras pessoas, minha mãe. Se posso ocupar um púlpito, se posso ocupar algum serviço na igreja hoje, primeiramente a honra é ao Senhor, é ao Espírito dele, segundo a minha mãe, que soube me criar e que soube ensinar o caminho certo e não deixar trilhar por caminhos tortuosos. Então, dou graças a Deus por ela, por uma anciã também. E é fabuloso, né? As pessoas, o ancião quando vive, o crente quando vive na presença de Deus, irmãos, isto é tácito e é comprovável. Aquele que vive na presença de Deus, quando chega a alcançar a vida, a velhice, ele é abençoado pelo Senhor. A minha mãe, ela tem sido abençoada, apesar da situação que ela está, paralisada no lado esquerdo todo, não ter que se mover na cama por outras pessoas. Mas como Deus é maravilhoso em cuidar dela, como tem cuidado, como tem provido todas as situações para que ela continue vivendo até onde permitir. Então Deus é fiel. Deus é fiel. E antes eu queria ler um versículo só. Salmo 92. Eu vou ler um versículo só e a gente vai... Salmo 92, versículo 14. Vou esperar um pouco até vocês acharem. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Uma boa notícia, né? Uma boa notícia da parte de Deus para vocês hoje, irmãs, queridos irmãos. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Há poucos dias eu estava estudando esse assunto, quando o nosso irmão Amelino nos convidou,
e me deparei com uma notícia. Eu tinha já separado essa notícia, algumas notícias interessantes que eu encontro na mídia, eu separo e vou catalogar aquela notícia para quando num momento oportuno, às vezes se eu lembrar, eu faço uso dela. Vocês sabiam que quem crê em Deus vive mais tempo? Vocês sabiam? Bom, vocês sabiam? A palavra de Deus, ela declara isso, né? Ela é enfática em dizer que quem crê em Deus, quem honra Deus, quem honra a autoridade delegada por Deus, que são os pais, vive mais. Vocês sabem disso? É promessa da palavra de Deus. Mas vocês sabiam também que a ciência descobriu que quem crê em Deus vive mais também? Bastava a palavra de Deus declarar que quem crê em Deus tem condição de viver mais. Viver mais é bom. Se não ficar tão idoso como o Emelino, 65, aliás, 65 ainda é novo, ainda está aposentando com 65. O projeto do governo federal agora é que a aposentadoria é de 65. Então quem é até 65 considera-se jovem. Segundo o projeto deles lá. Muito bem, mas essa notícia me chamou a atenção porque os cientistas, um cientista renomado chamado Tuck, ele de uma universidade muito renomada da Califórnia, da Carolina do Norte, dos Estados Unidos. Eu estou dizendo a fonte porque não estou inventando isso aqui não. Eles descobriram num estudo que quem crê em Deus vive mais tempo. Durante 8 anos eles estudaram, eles mediram regularmente a pressão arterial de mais ou menos 4.000 idosos do estado da Carolina do Norte. O resumo surpreendeu, foi que as pessoas que iam aos cultos no domingo, ou constantemente ou esporadicamente, as pessoas que oravam, as pessoas que liam a Bíblia, isso tudo estava na pesquisa, que liam a Bíblia regularmente, tinham a pressão arterial 40% mais baixa do que os que não eram crentes. Harold King foi um desses cientistas, um dos autores do estudo. Ele diz que principalmente pessoas mais idosas se sentem seguras devido aos cultos e às orações, o que reduz o estresse, baixa a pressão arterial e protege o coração. Está todo mundo calmo aqui hoje, não tem ninguém estressado aqui, né? Tranquilo. Estamos aqui num culto de celebração ao Senhor. Eles dizem que é o seguinte, na conclusão deles é o seguinte, que a genuína fé em Deus tem efeitos sensíveis, inclusive sobre a vida física. Aí eles citaram até um texto bíblico quando o Senhor Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, a própria ciência, ela comprova aquilo que a palavra de Deus, ela nos declara, ela nos ensina. Irmãos, uma vez eu fui no Jardim Botânico, lá no Rio de Janeiro, algumas vezes que eu fui, e tinha uma árvore lá, muito centenária, interessante. Todos que iam no Jardim Botânico queriam ver a árvore centenária. Por quê? Será por quê? Que todos queriam ver uma árvore centenária? Ela tinha algo diferente das outras árvores? Tinha. Ela tinha. A árvore, quanto mais vive, mais bela é, mais amiga é, mais vencedora da idade, das procelas da natureza. Por isso que as pessoas que iam lá paravam para ver, e era bela a árvore, com mais árvore centenária. O ser humano,
o idoso, o ancião, ele também, eu tenho uma notícia boa aqui para os anciãos dessa tarde, também podem ter beleza e podem compartilhar carinho, podem compartilhar experiência de vida com as gerações mais novas. Cada etapa da vida tem o seu encanto. Não é só a juventude que tem o seu encanto, não. Cada etapa da vida tem o seu encanto, porque a vida, ela é um presente de Deus. Aqueles que conseguem chegar à chamada terceira idade, ou outros nomes mais gentis que têm sido dados hoje como melhor idade, ou como feliz idade, são privilegiados. Por quê? Pois conseguiram sobreviver às lutas, conseguiram sobreviver às tempestades de toda uma existência, são vitoriosos, são campeões, são agraciados pelas bênçãos de Deus. A infância, a adolescência, a juventude, a maturidade. Já pensou? O tempo passa depressa. No dizer do escritor sagrado, tudo passa rapidamente e nós o quê? Voamos. Tudo passa rapidamente e nós voamos. A vida que você tem hoje, alguns jovens aqui, que você tem hoje com toda a sua saúde, a vida que você tem hoje, se Deus continuar te preservando a vida, daqui um dia, daqui um tempo, essa exuberância da juventude, ela não vai estar mais. Como? O mundo pensa a respeito disso. Infância, adolescência, juventude, maturidade, o tempo passa depressa. Tudo passa rapidamente e nós voamos. As transições da vida, essas transições da vida são normais. Com mais ou menos dificuldades, muitos vão passando por ela, de uma etapa a outra etapa, aprendendo com erros e com acertos, desenvolvendo habilidades, estabelecendo laços, realizando trabalho, crescendo, sonhando. Os anciãos também sonham, e o Senhor Deus facultou isso na vida dos anciãos. Tem algumas dificuldades? Tem. Só para sair um pouco da seriedade, alguém disse que quando nós somos jovens, nós fazemos careta para o espelho. E quando envelhecemos, o espelho se vinga. Mas não fica triste não. Fica triste não. Pensamentos que expressam uma das preocupações do envelhecer, que para muitos podem até tornar-se um sentimento destrutivo e às vezes desalentador, é o enfraquecimento físico, enfraquece. Se acreditarmos realmente que cada idade tem o seu encanto, que cada fase da vida tem o seu encanto, tem a sua beleza, nós vamos aceitar com mais naturalidade a passagem do tempo. Vamos aceitar com mais naturalidade, podendo até nos perceber simpáticos e bonitos. Se nós aceitarmos isso, é possível ter uma vida feliz na terceira idade quando assumimos a serenidade, com serenidade, a passagem do tempo. Queiramos ou não, todos nós envelhecemos. Não é defeito, não é castigo, não. Quando nós envelhecemos, e quando nós chegamos, quando vocês estão aí nessa idade aí, minha mãe está lá, e quantos não puderam estar aqui, isso é bênção de Deus, é graça de Deus derramada. Quantos não conseguiram chegar aos seus 60 anos? Quantos não conseguiram chegar à idade que vocês têm hoje? Então é bênção de Deus ou não é? Não é defeito, não é castigo, é bênção, porque é a continuação da vida. Quando caminhamos de bem conosco mesmo, nós podemos fazê-lo sem inquietação,
sem inquietação, com naturalidade, com dignidade, com a graça, com alegria, podendo ser sombra amiga para aqueles que nos cercam, para aqueles que precisam de vocês na vida que levam. Eu queria considerar algumas coisas ao observar a respeito relativas à terceira idade. A primeira coisa que nós devemos discernir ao falarmos da terceira idade é que atingir esta fase da vida é uma bênção divina. Ressaltar isso aqui, reiterar o que nós já falamos. Isso é uma bênção divina. Quem chega à terceira idade atinge esse patamar da vida humana por graça de Deus, por misericórdia de Deus, porque a vida, ela é um dom de Deus, ela é dada por Deus, assim como é a sua manutenção dada por Deus. A palavra de Deus diz: o Senhor é que dá e o Senhor é que atira. Nas mãos de Deus está a vida. A longevidade, ou seja, a vida longa, é uma bênção que Deus dá ao ser humano, uma recompensa por sua fidelidade e muitas das vezes uma recompensa devido à sua obediência aos princípios da palavra de Deus. Ainda tem um atenuante em cima disso ainda, aos princípios da palavra de Deus, em especial aqueles ascendentes a uma vida familiar de acordo com as Sagradas Escrituras, aqueles que têm uma família sadia, aqueles que vivem bem na família, têm uma condição maior de viver, e as bênçãos de Deus, juntamente com as bênçãos de Deus. Uma observação: atingir a idade avançada com frequência é considerado na Bíblia como uma bênção divina, como uma recompensa pela piedade. Se eu abrir a palavra de Deus aqui, nós vamos ver no livro de Jó, nós vamos ver no livro de Gênesis, nós vamos ver em algumas cartas do apóstolo Paulo, que a consideração, a bênção, a recompensa, a idade avançada, muitas das vezes ela vem como recompensa pela piedade que exercemos na vida. Alguns poderão chegar assim e objetar e dizer assim: mas o que nós estamos falando aqui, que a bênção de Deus, ela alcança a longevidade da vida, a vida longa é uma bênção de Deus, e Deus dá ao ser humano uma recompensa pela sua fidelidade, pela sua obediência, e dá longevidade. Alguns poderiam dizer e falar assim, dizendo que muitas vezes os ímpios também têm vida longa. Você pode chegar a dizer para mim: os ímpios também têm vida longa, apesar de toda a sua impiedade, de modo que nem sempre a longevidade, o fato de alguém atingir a terceira idade, é resultado de bênção divina. Alguém pode chegar e querer me questionar a respeito disso, né? Ou viver. Bom, então eu vou continuar aqui e nós vamos comprovar isso aqui, como a ciência mesmo já comprovou. Em primeiro lugar, nós precisamos observar que a longevidade é uma promessa relativa ao comportamento. Nós temos uma promessa relativa a um comportamento de relacionamento entre pai e filho, filho e pai. Nós temos aí já uma bênção de Deus para um relacionamento de pai e filho, filho e pai. Nós já temos aí um princípio, né? Em segundo lugar, a longevidade, ela é uma demonstração da misericórdia de Deus. É uma oportunidade de salvação a essa pessoa. Eu vou responder a alguém que poderia me indagar: mas uma pessoa que não é crente, que não é fiel, que não é justa, também vive muitos anos. E eu respondo: vive. E vive por misericórdia de um Deus amoroso, que sustenta a vida, que sustenta a vida de um ímpio, apesar dos seus pecados. Mas Deus, ele continua prolongando muitas das vezes a vida de um ímpio, para dar a ele a oportunidade para se salvar, não deixando de ser bênção. Ele também é abençoado. O ímpio também é abençoado nesse aspecto.
Assim, nós nunca podemos considerar que a velhice seja um estorvo, um fardo a se enfrentar, não. Mas muito pelo contrário, é uma bênção que Deus tem dado aos idosos. Como tal, nós devemos ver nos idosos, antes de mais nada, alguém que alcançou a graça divina e que pela sua idade avançada é uma pessoa ricamente abençoada pelo Senhor. Ao enxergarmos um idoso, sobretudo um ser abençoado por Deus, certamente nós teremos uma visão do idoso bem diversa daquela visão que o mundo costuma oferecer a essa faixa etária. E nesse sentido, aliás, andou muito bem o Estatuto do Idoso, na Lei 10.741 de 2003, ao considerar que o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, está no artigo 8º. Pois se o idoso tem pelo Estado o reconhecimento de uma bênção divina, deve ser entre os homens também considerado um direito e ser assim tratado pelos órgãos incumbidos de zelar pela direção e pelo governo, pela vida, o governo zelar pela vida dos nossos idosos. Uma segunda consideração que eu gostaria de ter, segunda coisa que devemos observar na terceira idade é que ela é a fase da vida que predomina a experiência. Indubitavelmente, os idosos são pessoas que têm, em relação aos demais seres humanos, muito mais experiência do que qualquer um. Porque o acúmulo dos anos vividos faz com que, inevitavelmente, o idoso ele tenha passado por praticamente todas as situações da vida. Quase todas as situações da vida. Quase todos os problemas que se apresentam na existência humana sobre a face da terra. E, portanto, ele é digno de respeito. Se eu tivesse a oportunidade aqui, eu preparei alguns slides para trazer, mas devido à hora, alguns slides, alguns idosos plantados em asilos, internados em asilos, idosos solitários, nostálgicos, e uma jornalista entrevistando os idosos. E sabe qual era o maior anseio? Qual o maior anseio da maioria daqueles idosos que estão internados em asilos? Você sabe qual? Visita de um parente dentro de casa. A visita de um filho. A visita de um parente de casa para ir lá vê-lo. Esse é um dos maiores anseios. Eu fiz uma pesquisa. Esse é um dos maiores anseios de um idoso que está internado num asilo. A visita de um filho, de uma filha, para ir vê-lo. Ou seja, a necessidade de um carinho. E quantos têm largado os seus pais, os seus avós? Quantos, por falta de carinho, por falta de consideração, por falta de temor a Deus, têm plantado os seus idosos em um asilo e deixado eles lá? Falta de conhecimento, falta de temor a Deus. Eu tenho falado aqui que a segunda coisa que nós devemos observar na terceira idade é a experiência. A experiência acumulada dos anos é um dos degraus do aperfeiçoamento do ser humano, tanto no aspecto material como no aspecto espiritual. O apóstolo Paulo já falava, ele ensinava que a experiência é fruto de um processo de aprendizado que começa com a tribulação, passa pela paciência, desemboca na experiência e que por sua vez dá origem a quê? A esperança. Os idosos, portanto, por serem experientes, eles constituem-se uma fonte de esperança para aqueles que não têm esperança. Eles constituem uma fonte de esperança para aqueles que estão em volta deles. Quantos jovens perdem a oportunidade de receber o conselho de um ancião, de uma anciã? Quantos?
porque são experientes. Quantos jovens perdem essa oportunidade? Sempre foi uma noção popular difundida entre os povos do Oriente que a sabedoria amadurecida com a idade e que os principais depositários dela eram os velhos. O que a palavra de Deus nos diz? Ouve, meu filho, a instrução do teu pai, e não te esqueças dos ensinamentos da tua mãe, pois serão como uma coroa de graças em tua cabeça e correntes de ouro em teu pescoço. Segundo ponto, a experiência. Terceiro ponto que devemos verificar ao contemplarmos a terceira idade é efeito dessa esperança trazida pelos idosos. O idoso sempre traz esperança. Essa precisa ser a visão. Infelizmente, estamos situados numa sociedade que não tem essa visão. Mas o idoso sempre traz a esperança. E nesse terceiro ponto, devemos verificar, ao contemplarmos a terceira idade, esse efeito da esperança trazida pelos idosos. Segundo o texto sagrado mencionado no tópico, no texto que nós lemos, citado referente a Romanos, que a esperança, ela não traz confusão. Um dos papéis mais importantes da terceira idade é o de promover o conselho, a orientação. Se eu tivesse aqui um grupo, se eu tivesse aqui um auditório de jovens, como eu iria falar aqui para os jovens? Eu iria dizer para eles como eles precisam parar e sentar e receber a orientação de quem tem experiência na vida? Por ter experiência, os idosos trazem esperança aos mais jovens. E os seus conselhos são importantíssimos para dissipar, muitas das vezes, a incerteza do coração de um jovem. Os seus conselhos eles dissipam muitas das vezes a confusão, a ansiedade do coração de um jovem, se eles parassem para ouvir os anciãos. Mas por serem mais jovens, talvez não tenham ainda essa vivência, não tem esse desejo. Tem um provérbio português, que provavelmente seja de origem árabe, diz o seguinte: se o jovem soubesse e se o velho pudesse, não haveria no mundo o que não se fizesse. Entenderam? Se o jovem soubesse e se o velho pudesse, não haveria no mundo o que não se fizesse. A Bíblia, ela nos fala da excelência de vivermos junto a conselheiros. Salomão, ele escreveu, um homem que recebeu a sabedoria divina, ele escreveu muita coisa a respeito disso, sobre a necessidade, a excelência de viver junto a conselheiros. E tem um texto que, Provérbios 11, diz assim, que na multidão de conselheiros há segurança. Na multidão de conselheiros há segurança. E não há melhores conselheiros do que os mais idosos. Quando vai pelo contrário, as Escrituras também nos ensinam a respeito disso. Um rei chamado, o nome dele era Roboão. Ele perdeu quase todo o seu reino. Sabe por quê? Porque ele não quis dar ouvido aos anciãos, aos mais idosos. Ele não quis dar ouvido aos conselheiros dos mais velhos da sua corte. Quase que ele faliu. Perdeu todo o seu reino.
O quarto ponto que devemos observar ao analisarmos a terceira idade diz respeito a que esta fase da vida é uma demonstração de honra para o ser humano. Se o caráter do homem fiel a Deus é tratado como de uma criança, bom, a Bíblia fala, ela chama, quando chega a falar do caráter também nas Escrituras Sagradas, considerar que o idoso, ele é uma figura da honradez e uma figura da fidelidade na palavra de Deus. Tanto que Deus, mais de uma oportunidade, ele se apresentou na Bíblia Sagrada como um ancião. Eu não sei se ele é ancião, ele é espírito, mas, e se eu pudesse citar aqui alguns exemplos de homens de Deus que viveram piamente, fielmente diante de Deus, a sua fidelidade. É importante também considerar que Deus, ele não tem, ele não faz exceção. A associação da idade avançada, da velhice, a honra, ela é encontrada em muitas passagens bíblicas que indicam que as cãs, a irmã leu aqui também há um instante, que as cãs, ou seja, os cabelos brancos presentes, normalmente em virtude da idade avançada, são uma prova da honradez e de respeito que as pessoas devam merecer. Provérbios no capítulo 20 fala que o ornato do jovem é a sua força e a beleza dos velhos são as suas cãs. Aliás, os cabelos brancos, diz o texto sagrado, que revela a própria beleza dos velhos, ou seja, é um sinal da sua experiência e da sua consideração. Levanta-te perante uma cabeça branca e honra a pessoa do ancião. Levítico capítulo 19, versículo 32. Honrar o ancião exige ao seu respeito um triplo dever: acolhimento, assistência, valorização das suas qualidades e muitas coisas. Em muitos ambientes isso acontece quase espontaneamente, como por um antigo costume. E em outros, muitas das vezes, especialmente nas nações mais desenvolvidas economicamente, impõe-se uma necessária inversão de tendências para que os que avançam na idade, pelos anos, eles possam envelhecer mais com dignidade, sem temor, muitas das vezes, de ficarem reduzidos a não contar para mais nada. Geralmente os países de desenvolvimento, eles consideram muito isso. É preciso convencer-se de que é próprio de uma civilização plenamente humana respeitar e amar o ancião, para que esses sintam, apesar da diminuição das forças, parte viva de uma sociedade. Já dizia Cícero, um historiador, dizia que o peso da idade é mais leve para quem se sente respeitado e amado pelos jovens. Quando alguém se sente respeitado, quando o idoso se sente respeitado pelos jovens, quando ele se sente amado pelos jovens, o peso da idade fica mais leve. O espírito humano, por outro lado, mesmo ressentindo-se do envelhecimento, às vezes do corpo, às vezes permanece de certa forma sempre jovem, se viver orientado para o que é eterno, vai experimentar mais vivamente essa perene juventude. Quando ao testemunho interior da boa consciência se une ao afeto inteligente, ao grato, aos entes queridos, quando há esse afeto dos familiares, dos anciãos, isso é muito salutar quando a gente considera isso, né? Esse respeito mútuo. Eu queria considerar somente, estar encerrando, e dizer que o Senhor, Ele cumpriu os seus propósitos através da vida de muitos servos dele, já com idade avançada. O Senhor cumpriu propósitos na vida de muitos anciãos. Foram muitas pessoas idosas da Bíblia que cumpriram propósito de Deus. O Salmo 92 diz que os que são plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e vigorosos. Eu estou dizendo isso aqui porque é prova
a palavra de Deus que muitos servos dele, com idade avançada, foram objeto dos propósitos de Deus, foram muito produtivos na obra de Deus, tiveram muito fôlego ainda para atuar naquilo que Deus queria. Deus queria. E na palavra de Deus nós temos muitos exemplos deles, muitos exemplos dele. O nosso Deus, meu querido irmão, irmã, ancião, anciã, o nosso Deus, ele continua o mesmo. Ele continua cumprindo a sua promessa para uma boa velhice. Pode ter certeza disso. O seu Deus, ele promete, ele continua prometendo para você uma boa velhice. Lá na cultura judaica, os anciãos, eles eram respeitados. Era. Hoje na nossa sociedade, a sociedade hoje, ela valoriza mais a energia da juventude do que a sabedoria do ancião. É ou não é? A sociedade que nós vivemos hoje, ela valoriza mais a juventude, o jovem, bombado, do que a sabedoria, a experiência de um ancião. E assim, a contribuição dos idosos são frequentemente ignoradas na nossa sociedade. Mas os valores estão totalmente invertidos. Vivemos numa sociedade de valores invertidos. A promessa da velhice feliz e frutífera feita individualmente a Abraão, ela foi uma promessa extensiva a todos os justos, como está lá como nós lemos aqui em Salmo 92. O idoso, mesmo ele tendo diversos fatores resultantes do seu corpo físico já cansado, muitas das vezes, mesmo ele vivendo em consequência desses fatores resultantes do seu corpo cansado, da doença, muitas das vezes que vem, mas para aqueles que esperam no Senhor, isso não representa um período de infelicidade, irmãos. Isso não representa um período de insatisfação. Não, um período de glória, um período de felicidade. Infelizmente, hoje, os jovens, até mesmo dentro das igrejas, até jovens dentro das igrejas, eles não têm paciência mais de ouvir um ancião, eles não têm paciência mais de ouvir a palavra de um ancião. Há poucos dias eu estava num seminário e um irmão do meu lado recebeu uma ligação e alguém dizia para ele assim, falando para ele, me contou, dizendo, depois da ligação terminada, ele ficou triste. Falei, o que houve, meu irmão? Rapaz, um jovem lá da minha igreja estava sendo aconselhado por um ancião. Ele levantou, virou as costas para o ancião e foi embora. Falei, meu irmão, então é motivo de muita tristeza, meu. Pode ficar triste. Dentro da igreja, a promessa de contentamento, irmãos, e de felicidade na velhice, portanto, ela não é uma promessa geral. E eu quero dizer, ela é uma promessa que está muito diretamente restrita aos justos, aqueles que servem a Deus, aqueles que esperam em Deus. E ao mencionar a promessa da velhice, o salmista ele fala do justo. Mas quem é esse justo que ele está falando aqui? O próprio texto explica: os que estão plantados na casa do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você está plantado na casa do Senhor, já idoso, idosa, mas você está plantado na casa do Senhor, e você é o objetivo da promessa de Deus, mesmo na sua velhice. Uma indagação poderia até ser feita, conforme eu falei no início, mas os justos que não servem a Deus na terceira idade, porque vivem tanto também. O fato é que a felicidade e a frutificação da velhice, ela só pode ser algo agradável
A felicidade e a frutificação da velhice só pode ser agradável e só pode ser espiritual para aqueles que vivem segundo os propósitos de servir o Senhor, aqueles que são servos de Deus, que estão ligados à videira verdadeira. Não é por outro motivo que um dos amigos de Jó, ele estava dando um conselho lá. Diz que os justos são recolhidos da velhice como feixes de trigo a seu tempo. Ou seja, o que ele estava querendo dizer? A morte de um justo idoso é a colheita de alguém que deu muito fruto, que serviu de instrumento para a alimentação espiritual de muitos. Quantos passaram por aqui? Quantos têm passado pelas igrejas? Nessa vida de frutificar, nessa instrumentalidade de aconselhamento, de alimentação espiritual, para aqueles mais novos. É como eu disse no princípio, se eu estou aqui nesse culto hoje, primeiro, louvo a Deus por um Deus que eu tenho. Segundo, pela mãe que eu tive, que eu tenho, que soube me aconselhar, frutificar, dar fruto, para me aconselhar, para viver uma vida aos pés do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos nós nesta tarde. Que o Senhor realmente enriqueça a vida daqueles anciãos que estão aqui nessa tarde, e que tenho certeza que vocês são frutos das bênçãos de Deus. Saiam daqui satisfeitos nessa tarde. Não saiam de cabeça baixa, não. Saiam de cabeça levantada, e dizendo assim: eu sou fruto da bênção de Deus. Eu sou fruto das promessas de Deus para a minha vida. A Ele seja a glória. Amém.